Paz do Senhor a todos, aos presentes e àqueles que vão assistir pelas redes sociais. O nosso tema de hoje: por que preciso da salvação? É uma pergunta, né? Por que preciso da salvação? E a palavra do Senhor responde por que eu preciso da salvação. A gente poderia terminar já no primeiro versículo. Pulou. Poderíamos parar aqui, a resposta já estaria aqui já no primeiro, mas existe uma enfatização e a resposta: por que eu preciso da salvação? O homem precisa da salvação. Por que o homem precisa ser salvo? Então, o padrão de Deus e a morada de Deus, qual é o padrão para quê? Daqueles que habitam. Então, a Bíblia fala assim, Apocalipse 4:8: cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repete sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Uma clara fala sobre Jesus aqui. Esses são os 4 seres que João viu que estavam ali ao redor do trono. E aqui é dito um padrão no céu. Para estar no céu precisa ser santo, santo, santo. Essa é uma das características exclusivas de Deus e ali do céu. E o homem, você há de convir comigo, para ser santo já é difícil. Santo na explicação assim, popular é aquela pessoa bondosa, né? Aquela pessoa honesta, trabalhadora. É um santo. Uma pessoa que não mente. Não, santo. Mas eu nunca vi ninguém chamar uma pessoa de santo, santo, santo. Você já ouviu? Então aqui já satisfaz, já nos dá a resposta. Por que o homem precisa da salvação? Ele precisa de algo que o torne santo, santo, santo para entrar no céu. A humanidade está diante de uma porta. Essa porta significa a sequência depois da morte aqui. Uns dizem que essa porta não existe. Logo, acabou essa vida, tudo acabou. Outros dizem que atrás dessa porta tem coisas terríveis, coisas que inimagináveis, né? Põe medo nas pessoas e as pessoas não querem abrir essa porta por medo. Mas outras pessoas dizem que atrás dessa porta pode haver um local de paz, tranquilidade e uma vida que jamais termina. E aí aqueles que creem nisso não têm medo de abrir essa porta. Do outro lado, ou seja, é o outro lado, a sequência da vida. A Bíblia fala, as Escrituras falam, que a vida não acaba na morte, mas que há uma sequência agora para toda a eternidade. Mas existem 2 tipos de vida: uma com o Criador e outra sem Ele. A Bíblia também relata que a vida sem o Criador, ela é o inferno. É uma das definições de inferno, a vida sem seu Criador. E céu é a vida com seu Criador, onde não há dor, não há tristeza, não há choro, há alegria, há coisas que a gente nem imaginamos, nós não imaginamos, a própria Escritura diz, de tão belo que é. Isso para toda a eternidade. A fonte de tudo isso é o próprio Deus, é o próprio Criador. Ele é a fonte inesgotável, é eterna. E para quê? E como é que eu vou? Então, como é que eu consigo abrir a porta para essa vida eterna? A Bíblia chama essa vida eterna com Deus de salvação. Então, aqueles que são salvos
pelo critério de Deus, entram na salvação. Por isso que o homem precisa da salvação. Ele precisa alcançar de Deus algo que o torne apto a entrar na salvação. Então, o primeiro item aqui é santo, santo, santo. E nós aqui chegamos à conclusão que a gente não conhece ninguém humano santo, santo, santo. O máximo santo. E olha lá, hein? Porque quando não faz uma coisa, faz outra. Né? É um bom trabalhador, é honesto, mas de vez em quando ele mente. E aí vai. Romanos 3, 21 a 24 diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Por que o homem precisa da salvação? Porque todos pecaram. Quando a Bíblia diz todos, todos pecaram. Então, se alguém te perguntar, mas por que eu preciso desse negócio de salvação? Por que eu preciso de Jesus? Eu sou uma boa pessoa. É, porque no seu critério tudo bem. No seu critério você é bom. Mas no critério de Deus, foi falado aqui hoje, você é mau. Porque você pecou. Então, o homem precisa da salvação porque pecou. Apocalipse 28. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Bom, claro que aqui já é uma condição ali, ó, que o Senhor já está vendo, já está mostrando que essas pessoas com essas características não vão entrar no céu, porque já fizeram sua escolha, tá bom? Já fizeram sua escolha a abrir mão, a negar Jesus, por isso que eles estão aqui. Todos esses já fizeram sua escolha. Mas eu vou destacar aqui os mentirosos. Quem são esses mentirosos que não entrarão no reino dos céus? A Bíblia nos fala quem são esses mentirosos. Romanos 3, 10, 12 diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Não há, diante de Deus, diante da bondade de Deus, diante da justiça de Deus, da pureza de Deus, não há nenhum justo. É diante de Deus. Não se ofenda. Ainda não falamos quem são os mentirosos lá de Apocalipse que vão ficar de fora, que não vão entrar no céu. É um pouquinho. Mas eu quero reafirmar que diante de Deus todos pecaram. Não há um justo diante de Deus. Em João, capítulo 1, versículo 8 até o versículo 10, diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se a verdade não está em nós, quem está em nós? A mentira. Somos mentirosos. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Quem são os mentirosos que não entrarão no reino dos céus? É aqueles que dizem que não tem pecado. Eu não preciso de Jesus, porque eu não tenho pecado. Não
então ele não tem nada de me perdoar. Se há alguém que vai para o céu, sou eu. Diante de Deus, esse é o mentiroso lá do Apocalipse que não entra no reino dos céus. Aquele que acredita, que fala que não tem pecado. Por que eu preciso do perdão de Deus? Por que eu preciso da salvação? Eu sou pecador. Diante de Deus eu sou pecador. E no céu só vai entrar quem é santo. 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 Esse ensino Jesus deu aos seus discípulos. Quando estava falando daqueles que amam a riqueza, daqueles que preferem as coisas deste mundo. E os discípulos disseram, então Senhor, quem vai salvar? E Jesus disse, para entrar no céu tem que ser santo, santo, santo. Meus amados, meus companheiros, né, de evangelho, meus discípulos. Aí eles falaram, mas Senhor, então quem vai salvar? Você precisa ser santo, santo, santo. Ele disse, para Deus todas as coisas são possíveis. Isso para o homem é impossível. Jesus diz, isso para o homem é impossível. Para o homem ser santo, santo, santo é impossível. Mas para Deus, isso é possível. Em outras circunstâncias, Jesus diz, eu sou o único caminho para o céu. Em outras palavras, eu sou o único que pode tornar você santo, santo, santo. Vamos entender. O critério para entrar no céu tem que ser santo, santo, santo. Jesus disse que ele é o único caminho para que a pessoa possa entrar no céu. Então Jesus tem o poder o quê? De tornar o homem santo, santo, santo. E como é que o homem faz isso? Num determinado momento, Jesus viu a população ali, depois das pregações, eles estavam cansados de tentar por si só, cansados de tentar ser santo, 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 através da lei, através dos mandamentos ali, daqueles hipócritas que eram religiosos, que se tornaram hipócritas. A lei não é hipócrita, mas aqueles homens se tornaram hipócritas. Achavam que era dono da lei. Então o povo estava cansado, estava oprimido por esse pensamento. E Jesus, vendo, disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, porque eles queriam ser santos, 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 mas chegaram à conclusão que pela lei e por suas obras, eles nunca conseguiriam. E Jesus disse, mas eu consigo, vem aqui. Então todos aqueles que creem em Cristo Jesus, que receberam o Evangelho do Reino. E qual é o Evangelho do Reino? Jesus disse assim, em outras palavras, olha, esqueçam esse negócio de religião. Esqueçam por um instante a lei. A lei é boa. A lei provou para vocês que vocês não conseguem ser salvos por ela. A lei é boa, por isso. A lei trouxe vocês até a mim. E se vocês creem em mim, quando ele disse, se vocês comerem da minha carne e beberem do meu sangue, vocês vão ser salvos. Se vocês me aceitarem, receberem dentro do teu coração como o único e suficiente, essa palavra suficiente é tremenda, porque Jesus é suficiente. Você me receberem como o único e suficiente Senhor e Salvador, aceitando o que eu vou fazer na época, o que eu vou fazer, mas hoje é o que Jesus fez por você, você se torna santo, santo, santo. E aí você pode estar pensando assim, mas eu conheço uma pessoa que é da igreja, que ela não é santa não. Então, é uma santidade diferente. Se a pessoa realmente creu em Jesus e entregou a vida para Jesus, não é a santidade dela que salva, é a santidade de Jesus nela. Por isso que você vê, e a gente tem uma tendência muito grande em julgar as pessoas, né? Mas esse aí, cristão fazendo isso, como é que pode ir para o céu uma criatura dessa? Mas se realmente ela entregou a vida para Jesus, ela está no processo de santificação, então ela comete muitos erros. Mas nela está a santidade e a justificação de Cristo. Quando Jesus olha para ela, quando o Pai olha para ela, quando o Espírito Santo olha para ela, quando os anjos celestiais olham para ela, eles veem aquela pessoa santa.
santo, santo. Não é da pessoa, é de Cristo nela. E ela está credenciada a entrar no céu quando ela abrir aquela porta que eu falei para vocês. Por que eu preciso da salvação? Porque sem ela eu não entro no céu. E a salvação é Jesus Cristo. Ninguém pode dar o que não tem. A religião não tem a salvação. Por quê? Porque ela não morreu por ninguém. Ela teria a incumbência de mostrar quem fez. E muitas vezes mostra outra pessoa ou não mostra nada. Então, Jesus tem a salvação porque Ele pagou o preço por isso. Ninguém mais tem. Ninguém mais tem. Jesus tem a vida. Ninguém mais tem. Por quê? Foi o único que ressuscitou. Aí depois fala, não, mas Lázaro ressuscitou. Verdade ou não? Por que é verdade? Está escrito. Mas o que aconteceu com Lázaro? Morreu. Ah, mas Jesus ressuscitou bastantes pessoas. Deus ressuscitou. Elias ressuscitou. Eliseu ressuscitou pessoas ali. Mas tanto essas pessoas que foram ressuscitadas como Elias e Eliseu morreram. E não ressuscitaram ainda. Oi, filho? Só duas não morreram. Só duas pessoas não morreram biblicamente, que foi Enoque e Elias. Mas eles não morreram. Então, amados, quem tem a vida? Só aquele que morreu no nosso lugar, mas ressuscitou, está vivo. Só Jesus tem a vida. E as pessoas andam procurando a vida em quem não pode dar. Procurando vida na religião. A religião não tem vida. A religiosidade não tem vida, porque a religiosidade diz assim, ó. Faça boa obra. Ajude as pessoas. Se sacrifique por elas. E você vai ter um lugar no céu. Mentira! Não sei se eu coloquei aqui. Acho que coloquei. Isaías 64:6 diz assim, ó. Somos como impuro, todos nós. Isaías foi um dos maiores profetas que Deus levantou. Ele disse, todos nós somos impuros, todos nós. Todos os nossos atos de justiça, ou seja, tudo que nós fazemos de bom, é como o trapo imundo, ou pano de imundícia em outras traduções. Murchamos como folhas e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. O que é isso? Murchamos como folha. Vamos aplicar literalmente? Você pega uma folha verdinha e ela fora da árvore, você joga ela começa o quê? Ela começa a se dobrar, ela vai murchando, depois que murcha faz o quê? Seca e vem o vento e faz. Do que o Senhor está falando aqui? Da nossa vida. A nossa vida é muito curta, porque nós nos desligamos do Senhor da fonte, né? Era para nós vivermos eternamente, mas agora aconteceu o quê? A gente nasce, cresce e daqui a pouco morre. E nós fazemos as boas ações aqui da sociedade. Deus fala através de Isaías que todas as nossas boas ações, os nossos atos de justiça é como pano de imundícia. Pano de imundícia era o pano que era tratado os leprosos. Os leprosos que tinham a carne podre, eles tinham que se cobrir a carne com um pano para amenizar o cheiro que saía. Esse pano é pano de imundícia. O Senhor disse que nossas boas ações, as maiores boas ações, é como um pano de imundícia para Deus, para a sociedade, não, para a sociedade não. Ou seja, não credencia ninguém entrar no céu. Para entrar no céu, eu preciso da salvação. Então, por que eu preciso da salvação? Para entrar no céu. Se eu quero ter uma vida pós-morte, eterna, com Deus, eu preciso da salvação. Agora, se eu não quero passar a eternidade com Deus, eu não preciso da salvação. Se eu preferir sofrer, se eu preferir ser atormentado, então é uma escolha. É escolha, eu posso escolher. O meu conselho é o mesmo de Jesus. Eu conselho que você escolha a vida em nome de Jesus.